Falando um pouco de carreira, você falou de comunicação, né? Mas hoje você atua muito nessa área de mentoria. Mentoria é uma área que eu trabalhei muito também por 30 anos e que na realidade não se falava em mentoria, né? Antigamente se falava outros termos, né? De coisa de 6, 7 anos pra cá é que a gente começou a ouvir um pouco mais forte essa questão de mentoria. Qual é a conexão? Comunicação, mentoria, coach? Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu comecei na comunicação do jeito tradicional. Passei por serigrafia, por gráficas, fui tendo ali uma proximidade com essa questão da arte mesmo, né? Fui designer, passei por várias empresas, trabalhei em grandes agências, me tornei líderes de uma das maiores agências do estado de Goiás, que a gente fez várias campanhas, e tudo isso foi trazendo para mim uma bagagem muito grande. Só que o meu foco puramente, pastor, era somente em empresas. Então, se eu fosse conversar com você, pastor, que legal, qual que é o seu negócio? Olha, eu posso oferecer uma solução pro seu negócio. Então, eu sempre pensava muito com esse intuito. Em 2017, especificamente, eu estava na empresa, ouvi um podcast lá, que era Como se tornar um palestrante. Eu já me comunicava, já tinha uma facilidade ali para falar, só que eu pensei, cara, eu vou procurar ali uma possibilidade para eu aprimorar isso. E assisti quase 50 minutos de programa, o cara não explicou como se tornar um palestrante. No final, dos últimos 30 segundos, ele falou, você quer ser um palestrante? É muito simples, vai palestrar. Eu falei, é muito simples mesmo. Eu peguei ali o telefone, liguei para os clientes que eu já atendia e fui cara de pau, não teve jeito. Falei, e aí, tudo bem? Tudo bem. Aqui é o Diego que tá te ligando e eu sou palestrante, você sabia? Ué, Diego, não, você nunca falou e tal. Então organiza aí na sua empresa uma palestra, que eu cobro por essa palestra, mas eu vou fazer a primeira aí pra você, como você é meu parceiro, de graça. E assim eu comecei a palestrar. Quando eu comecei a palestrar, eu percebi que existia um caminho de usar a minha experiência, que já tinha um certo tempo já ali, e que poderia sim trazer um tipo de inspiração para as empresas. E eu focava ainda muito em empresa. A minha virada foi em 2020, num ano que foi caótico para a maioria das pessoas por conta da pandemia. E eu tenho 4 negócios, os meus 4 negócios praticamente desaceleraram. Eu tenho uma agência de branding, tenho uma produtora de vídeo, uma produtora de podcast, uma empresa de registro de marca. E nesse momento tudo desacelerou porque não era uma atividade primária para o momento pandêmico. Sim. E ali naquele contexto eu fiquei em casa sem fazer nada pela primeira vez. E eu estava num quadro agressivo, pastor, de muita coisa assim que estava acontecendo comigo, emocionalmente falando e fisicamente também. Eu estava muito obeso, eu estava doente também emocionalmente. E como eu fiquei em casa, o Senhor, Ele me deu a oportunidade ali de enxergar todos os problemas. E eu comecei na atividade física, comecei a executar, né, a cuidar da minha vida e fui eliminando peso. Ao longo desses 3 anos e meio, eu tive a oportunidade de eliminar mais de 40 quilos, pra você ter uma dimensão, só com atividade física e com alimentação. E a gente pensa que isso parece pequeno, só que isso me trouxe várias respostas, mais sensibilidade com Deus. E não tem jeito de falar da mentoria e de explicar isso sem mostrar essa parte da minha história. E eu tive ali especificamente uma grande inspiração de começar a entender que eu poderia pegar essa experiência, eu poderia usar tudo da comunicação, mas aplicando em outro tipo de marca. E foi ali que eu comecei a ter essa inspiração mais de mentoria mesmo, de falar assim, peraí, tem como eu te explicar, tem como eu facilitar a sua vida, tem como eu fazer você enfrentar uma câmera de um jeito mais confortável, você pegar o seu celular, gravar um stories, enfim, tem como eu te mostrar e encurtar esse tempo para você. E aí que nasceu esse desejo natural de ser um mentor. Então, eu vejo a mentoria como um apoio. É tipo assim, pastor, você tem uma habilidade que é acima da minha nessa situação. Você pode ser meu mentor? Você pode me ajudar com isso? Eu acho que a mentoria é uma coisa que todo mundo tem algo para agregar de alguma forma. E se você consegue passar isso, você pode se tornar o mentor de alguém. E é dessa forma que eu vejo. Explica para a audiência o que é mentoria. A mentoria, pensando em um produto digital, por exemplo, é o quê? É um momento onde eu consigo encontrar com você, pode ser de forma online, de forma física, ouvir
aquelas dores que você tem passado e contribuir, encurtar o seu tempo respondendo essas perguntas de uma maneira inteligente, te provocando também, te fazendo refletir, te fazendo você entender, às vezes, de forma mais descomplicada, aquilo que talvez para mim é mais fácil. Então, o mentor é aquele que segura na sua mão e fala: vamos andar juntos por esse momento. O que eu puder contribuir com essa área que eu tenho facilidade, eu vou contribuir contigo. E você só tem que estar aberto para aprender, para abrir o coração mesmo, para viver essa experiência de aprendizado. A mentoria, ela é uma coisa muito mais específica, né? Eu concordo. Porque a pessoa tendo experiência, ela vai, além de fazer perguntas, dar direção. Então é uma coisa mais diretiva. Automaticamente é uma coisa de mais responsabilidade? Com certeza. O mentor, ele tem uma responsabilidade com toda a base. O mentor, ele tem uma responsabilidade com o que fala. E não é só o mentor, tá, pastor? Eu costumo dizer que na comunicação você é refém do que você fala. Então, se você defende uma ideia, você tem que entender que essa ideia pode ser uma armadilha para você no futuro. Então, você tem que ser muito bem fundamentado para defender isso. E o que eu digo? O mentor, eu, pelo menos, tudo que eu promovo em termos de mentoria, eu tenho muita responsabilidade com o desenvolvimento. Hoje nós vimos que isso está sendo como se fosse uma nova área aí, que muita gente está surfando nessa onda. O que eu digo para você que está assistindo o nosso programa? Primeira coisa, você está escolhendo um mentor para você? Olha qual que é o repertório que ele tem. Procura que resultado que ele já conseguiu atingir com esse tipo de mentoria que ele está te oferecendo. Procura se ele realmente consegue provar e garantir o que ele está falando para você. Você tem que ter um pouco de cautela, porque senão, infelizmente, nós somos pessoas que estamos o tempo todo sendo bombardeadas por inúmeras possibilidades de mentorias e cursos e tantas coisas que a gente vê pela internet. Mas você tem que fazer um filtro, com sabedoria. Você tem que analisar e perceber, peraí, esse tipo de verdade compactua com aquilo que eu acredito. Esse tipo de linha conecta exatamente com a dor que eu preciso. E às vezes nós vimos muitos, mas muitos mentores que são maravilhosamente bons em oratória, em apresentação, e às vezes não tem esse repertório que pode realmente agregar. Então, é uma profissão de muita, mas muita mesma responsabilidade. O que você tem que ter é saber escolher esse mentor, saber analisar esse mentor. E sempre com aquela tônica: o mentor não é a verdade absoluta da sua vida. O mentor é uma fase que você precisa para acelerar um processo, uma camada da sua vida. A verdade absoluta é só é Jesus, é a palavra. E se a gente divide isso, já facilita muito. Porque nós temos uma tendência de querer encontrar um herói. E às vezes é um herói na Terra, e não faz o menor sentido isso. E aí é onde eu vejo que você precisa ser muito cauteloso, para que quando você consiga aí os seus mentorados, as pessoas que fazem parte da sua comunidade, você não está construindo ali um rebanho de autocontrole. Pelo contrário, é um momento ali de inspirar, de trazer vida, de provocar mudança real para essa pessoa, trazendo alguma coisa que é mais fácil para você e que pode contribuir com essa outra pessoa que está ali te seguindo.